Vāgīsajusya vadane Lakshmirjasya cha bhakshasi Jasyaste hidaya sambhit Tvam nishingamaham bhaji Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Pralaye nastayam Vani Veda Sangitam Mayado Brahmane Prakta Dharma Jasyam Madatmakaha. Gaudiya Gostipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse: na nossa prática cotidiana, na nossa vida de adoração a Deus, temos que manter Bhaktivinoda-dhara, o fluxo do conhecimento perfeito. Temos que manter Bhaktivinoda-dhara na nossa vida cotidiana. Gaudiya Gostipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse que na nossa vida cotidiana, no nosso bhajan, nós temos que manter Bhaktivinoda-dhara, o fluxo constante do conhecimento eterno. Bhaktivinoda-dhara, o fluxo do conhecimento eterno, nunca pode se perder. Ela deve ficar, esse fluxo deve ficar. Mas é algo especial. Às vezes você não pode ver a água correndo no leito do rio, mas se você cavar na areia, você vai descobrir que a água, às vezes, do rio corre por baixo da areia nos períodos de seca. Portanto, o Bhaktivinoda-dhara nunca pode ser extinto. Porém, dia a dia, nós vamos descobrir que as pessoas estão interessadas em seguir Bhaktivinoda-dhara à sua maneira. Eles não estão interessados em seguir a original Bhaktivinoda-dhara, o verdadeiro fluxo da filosofia pura. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur disse que nós só podemos manter a nossa rendição ao Guru protegendo Bhaktivinoda-dhara. Bhaktivinoda-dhara significa o entretenimento ligado a Bhakti, o espetáculo de Bhakti, Bhaktivinoda, Dhara, o fluxo. Então, não significa exatamente aquilo que Bhaktivinoda disse, Bhaktivinoda-dhara. Às vezes as pessoas confundem isso. Então, Maharaj está explicando que a proteção de Amnayavani, do conhecimento das instruções eternas, nós devemos proteger esta linha de Bhakti. Caso contrário, nós não podemos fazer a nossa adoração perfeita a Krishna. Então, dia a dia, as pessoas tendem a ignorar esta mesma Bhaktivinoda-dhara. Vinoda significa espetáculo também. Significa discurso também. Então, vejam, eu estou na Vyasa-asana. Mostre-me um homem honesto. Eu não estou falando de um grande sábio. Eu estou pedindo para que você mostre um homem honesto. De acordo com o estándar material, me mostre um homem totalmente honesto. Dia a dia, tudo isso se foi. Mas Bhaktivinoda-dhara deve estar lá. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse: algumas vezes nós podemos ver que, em nome do Guru Seva, do serviço ao Vaishnava puro, Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, às vezes nós podemos verificar que, em nome do serviço ao Guru, as pessoas se desviam do caminho estabelecido pelo próprio Guru, pelo Guru Padapadma, pelo Vaishnava dos pés de lótus. Então, nós podemos ver, em nome do Guru Seva, que nós nos desviamos do caminho do Guru Padapadma, do comportamento do Vaishnava dos pés de lótus. Mas o mundo inteiro não consegue perceber isso. É muito raro que as pessoas consigam entender. Ninguém consegue, é muito raro, pouquíssimos
pouquíssimos, aqueles que estão seguindo Prabhupada Bhaktisiddhanta e Bhaktivinoda Thakur. Outras pessoas não podem. Eles não podem entender. Prabhupada Bhaktisiddhanta diz que, em nome do Guru Seva, nós podemos ver um desvio, na verdade, sendo colocado em ato. E às vezes a gente chega até a ver algum devoto e as pessoas não têm ideia, as pessoas não conseguem enxergar isso, que aquele grande devoto exaltado na linha do Parampara, ninguém sabe quem é. Ninguém sabe entender quem é esse devoto que está na linha do Parampara. Prabhupada Bhaktisiddhanta mesmo disse isso. Está além da nossa compreensão. Que às vezes existe um devoto que secretamente segue todo o caminho perfeito e mantém o poder do Parampara, mas o público não consegue entender. As pessoas não conseguem, elas não chegam a ter essa informação. Aquele devoto pode não ser nem famoso, mas ele mantém Bhaktivinoda Dhara de tal maneira intacta e ele preserva esse fluxo. Externamente nós podemos ver que Bhaktivinoda Dhara está seguindo um determinado caminho. Então Bhaktivinoda Dhara segue um caminho ou outro caminho e as pessoas não conseguem entender. É algo muito estranho. Na época de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele quis nos mostrar todo o procedimento ligado ao bhajana de maneira perfeita. Tudo Mahaprabhu nos mostrou através dos seus passatempos de maneira analítica. Isto é o verdadeiro bhajana, esta é Bhakti Anukul Matro Karjero Shikar, Bhakti Pratikul Karjo Barjan Angikar. Então, Vinoda também quer dizer veemência, uma parênteses. Então, um discurso forte, um sentimento. Muito bem. Então, se meu pai estivesse dizendo algo errado, alguém que tem essa Bhakti Pratikula poderia deixar, mesmo seu pai, seu amigo, seu irmão. Mas hoje em dia as pessoas não têm um temperamento de serviço efetivo. E isso é muito perigoso. Na época de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele quis nos mostrar analiticamente o que era o Hari Bhajan, o que era a adoração a Deus. E como proteger esse Shuddha Bhajan, este procedimento, essa adoração perfeita. Mas depois que Mahaprabhu se foi, sob a guia de Rupa Sanatana, do Vishva Vaishnavaraja Sabha, desta Assembleia Transcendental Mundial dos Vaishnavas. Eles se responsabilizaram a levar adiante este conhecimento eterno, este comportamento perfeito. Então, muitos sábios vieram nesta linha. Narottama Das Thakur, Srila Vishvanatha Chakrabarti Thakur, Baladeva Vidyabhushana. E depois há um intervalo, há uma lacuna escura, uma escuridão. As pessoas estavam confusas nessa época em relação a quem seguir. Não é que não houvesse um santo, mas as pessoas não tinham acesso a compreender este discurso ligado a Bhakti. Bhaktivinoda Dhara. Como fazer o Hari Bhajana, como levar adiante a vida espiritual, até que o sétimo Goswami, Srila Bhaktivinoda Thakur, se manifestou, apareceu no mundo material. E depois dele, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur veio. E então os seus companheiros eternos que seguem Prabhupada Bhaktisiddhanta de maneira intacta, exata, como Param Pujapad, Bhakti Rakshakshidra Goswami Maharaj, Bhakti Pragyana Keshav Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. E agora de novo um momento escuro está se aproximando, está vindo. Srila Satchitananda Bhaktivinoda Thakur está dizendo: se alguém se identificar na linha do Gaudiya Dhara, se alguém for se identificar pessoalmente
como um devoto da Gaudiya. Mas, se ele ignorar o Guru Parampara, então Bhaktivinoda Thakur disse isso: aquele que se identifica a si mesmo como um devoto da Gaudiya e ao mesmo tempo ele ignora o Guru Parampara, você não deve obedecê-lo, você não deve segui-lo. Nós devemos ignorar. Se tal pessoa ignora o Guru Parampara, o Guru Parampara não é útil. Então nós não devemos segui-lo. Ele é um espião de Kali. Tal pessoa é um espião de Kali Maharaj. Ele pode disturbar todo o processo de bhajana, destruir todo o caminho do bhajana, da adoração. E eu estou pensando, por quanto tempo eu ainda poderei latir? Eu estou me perguntando, diz Srila Shyamdas Babaji Maharaj. Talvez um dia eu tenha que parar de dizer, como nosso Guru Varga. Meu Guru Maharaj ficou em silêncio, Shanta Maharaj também ficou em silêncio. Nosso Vamana Goswami Maharaj também. Quando eles dizem o mundo inteiro está contra, ninguém vai aceitar. Eles vão ficar em silêncio e deixar o corpo. Srila Bhaktivinoda Thakur também manifestou esse tipo de passatempo. Em Anuvashya, do Upadeshamrita. Então, na introdução do Upadeshamrita, Prabhupada Bhaktisiddhanta escreve: Bhaktivinoda Thakur finalmente quis expressar um passatempo de paralisia, sem falar nada. Narottam Das Thakur também fez isso. Assim eles manifestam um silêncio. Eles não cooperam mais com uma sociedade que se nega a ouvir, a aceitar a verdade absoluta. Quando ninguém quer aceitar, o Vaishnava manifesta esse tipo de passatempo. E também é possível para que eu... É possível que eu chegue até Krishna me sentando num quarto com ar-condicionado, sendo servido por 7 pessoas diferentes, um trazendo a prachada, um me levando para cá, outro me levando para lá, me levando ao banheiro, todos prontos para me servir. Se fosse possível dessa maneira alcançar Bhagavan Shri Krishna, então todo mundo poderia alcançar Shri Krishna, não é? Todo mundo conseguiria. Eu estou dando cada gota do meu sangue por vocês. Eu estou dando cada gota do meu sangue por vocês. Mas mesmo assim eu não posso proteger vocês. Que infortúnio. O que fazer? Continuamente parikrama, sem parar, escrevendo o tempo todo. Mas mesmo assim, eu não consigo completar essa tarefa. O que fazer? Sanatana Goswami costumava fazer parikrama diariamente. Eu também fiz parikrama diariamente. Uma vez eu fiz 2 vezes, não por mim. 48 quilômetros, 2 vezes, de manhã e depois de tarde, na tardinha. Entende? Embaixo de um sol excruciante. Dessa maneira, o Guru Varga quer nos dar todas as gotas do seu sangue para proteger vocês todos, mas Maya é muito forte. É quase impossível proteger alguém da energia ilusória. Se Sanatana Goswami é o acharya mais elevado, nós sabemos que Sanatana Goswami é o acharya indicado especificamente por Chaitanya Mahaprabhu. Se ele fazia parikrama diariamente, me mostre algum acharya fazendo parikrama de Govardhana. Se eles fizerem uma vez sob o sol excruciante, eu vou prestar reverência. E eu não estou sendo audaz ao dizer isso. Não é uma questão de audácia. Eu estou dizendo isso porque às vezes eles não querem dar nada para nós, eles estão dando coisas falsas. Se eles fizerem um parikrama sob a luz do sol, qualquer acharya que estão agindo como acharyas, eu poderia ir com ele, andar atrás dele, para também ver.
Peça que eles façam a parikrama. Eles pensam que se sentando dentro de um quarto com ar-condicionado e dando aulas, eles podem alcançar Krishna? Oh, meu amigo, por favor, isso não é assim tão fácil. Não tão fácil. Com austeridades com austeridades você pode receber algum poder espiritual, mas poder é uma coisa, Bhakti é outra. Ekalabya, seguindo austeridades, ele desenvolveu um poder em relação ou uma mulher casta também pode desenvolver poder. Entende? Isso não significa que se ela não seguir Bhakti, ela vai alcançar Krishna. Não é assim. Você pode alcançar, mas fazendo Bhakti. As pessoas estão confusas, elas não entendem o que é a verdadeira devoção, o que é Bhakti, elas não entendem. E eu penso que dia a dia a situação pode ficar cada vez mais perigosa, muito perigosa. Maya parece que está engolindo o mundo inteiro. Eles têm poder, eles estão comprando todas as terras, terras, propriedades, tudo, para levar as pessoas para o caminho errado. Eles têm dinheiro suficiente, eles podem distribuir prachada gratuitamente. E assim, eles querem ser populares. Mas a popularidade não é Bhakti. Muitas vezes eu disse que a verdade absoluta nunca corresponde à popularidade, ela nunca leva à popularidade. Isso não é possível. Srila Bhaktivilas Tirtha Goswami Maharaj. E quais são os sintomas de um devoto como ele? Aqueles que estão fazendo seva dia a dia, seva secreto. Você pode não imaginar o sacrifício que eles fazem. Eles poderiam coletar facilmente bilhões de dólares. Era só se eles fazerem algum tipo de concessão, algum tipo de comprometer um pouco o ensinamento. Aí eles receberiam Labha Puja Pratista em todo o mundo. Eles poderiam se sentar em tronos feitos de ouro. Mas eles ignoram esse tipo de coisa. Somente para proteger Amnayavani, a instrução mais pura. Então, muitas vezes Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, o único dever do Acharya, o único dever de um verdadeiro Acharya é dar proteção pura a Amnayavani, a essa instrução mais perfeita. Eles podem exibir muitos tipos de deveres, mas esse é o dever único. Eles querem tentar provar que eles têm outros deveres, mas esse é o dever principal, esse é o dever, esse é o único dever, proteger o Siddhantavani. Mas ninguém está querendo fazer isso. O verso com o qual eu comecei. Pralaye Baniyam Veda Sangitam Pralaye Nashta Baniyam Veda Sangitam. Sorry. Pralaye Nashta Yam Bani Veda Sangitam. Maharaj pediu desculpas, pois ele trocou uma ordem das palavras. E ele depois corrigiu. Então, este Veda Amna, esse conhecimento puríssimo, no curso do tempo pode se perder. Krishna diz isso na Bhagavad Gita. O fluxo dessa perfeição se perde. Ela permanece, mas ela não é mais aparente, ela desaparece da vista das pessoas. Então o Senhor Supremo tem que nos ajudar para proteger isso. Como o Senhor Supremo disse. Baniyam Veda Sangitam Mayadou Brahmane Bhaktya Dharma Yashyam Madatmakaha. Dharma Yashyam Madatmakaha means Bhagavad. Então, essa expressão significa o Bhagavad Dharma, o meu Dharma.
o que eu quero explicar, o que eu quero pregar, o meu Swarupa Dharma. Então, Bhagavad Dharma, o Dharma devocional, é a forma desta religião, dessa conexão com o Senhor Supremo. Mas ninguém quer entender isso. Essa é a forma. Swarupa, essa é a característica da Jivatma. É a forma e o dever da Jivatma aceitar o Dharma que Krishna quer explicar. O meu Bhagavad Dharma, a minha religião eterna, e eu mesmo não somos diferentes um do outro, diz Krishna. Mas o que fazer? No curso do tempo, esse Bhagavad Dharma se perde. E novamente, eu gostaria de começar. Ele existe eternamente. Nós precisamos explicar tudo de novo, diz Krishna. Eu preciso explicar novamente. Então, dessa maneira, ele diz, eu dei esse conhecimento ao Senhor Brahma, e o Senhor Brahma deu esse conhecimento a Manu, e através do Parampara, este conhecimento foi transmitido. Esse conhecimento veio. Parampujapad Srila Keshava Goswami Maharaj disse, na época de Shri Chaitanya Mahaprabhu, se alguém fizesse uma ofensa aos pés de lótus do Guru dos Vaishnavas, se alguém dissesse um Siddhanta errado, mesmo que fosse o próprio Balabhacharya, ele seria punido. Tal pessoa seria punida. Seria corrigida também. Então, dia a dia, Srila Keshava Goswami Maharaj dizia que somente aqueles que estavam verdadeiramente interessados em fazer Hari Bhajana, eles vinham. Então, os Paramahamsas, Bhagavad Dharma. Então, o Bhagavad Dharma fluía de maneira intacta através dos seguidores perfeitos de Chaitanya Mahaprabhu. Mas no curso do tempo, as pessoas querem introduzir algum falso Siddhanta Vichara nessa linhagem. E eles querem provar, aquele Maharaj não está se ajustando com a sociedade, então ele não é um sadhu. Os falsos acharyas, eles querem manipular isso. Porque quem vai saber a diferença? Quem vai saber a diferença do que é perfeito e do que é manipulado, do que está cheio de concessões, Então, somente quem pode entender o que Mahaprabhu queria ensinar, somente se nós entendermos o que é o Shrautapanta, o que é a verdade perfeita. Somente se nós dependermos totalmente de Bhaktivinoda Thakur e totalmente de Prabhupada Bhaktisiddhanta, aí você vai entender o que é. E do nosso Guru Varga também, aí você vai entender o que é essa verdade eterna. Então, no mundo material, você pode entender esta fórmula, que a maioria precisa vencer. No mundo material, esta fórmula funciona. A maioria vai decidir. Então, se o mundo inteiro vai apoiar esses falsos Vaishnavas, por quanto tempo eu posso latir e reclamar e corrigir? Eu poderia parar tudo e me esconder em Vrindavana. Mas ninguém vai proteger, ninguém vai cooperar comigo. Eles sabem 100% que o Shambhava está dizendo a verdade. Mas somente por seu interesse pessoal. Somente pelo seu. E um interesse pessoal barato. E por conta disso, eles se desviam do caminho. Eles escolhem se desviar do caminho. Então, se Chaitanya Bhagavata é não diferente do próprio Chaitanya Mahaprabhu, e eu não posso mentir, eu não tenho direito de mentir. Não tenho direito de dizer algo que não esteja na linha do nosso Guru Varga. Sempre que eu estou dando Harikatha, é sempre na linha do nosso Guru Varga. Eles estão prontos a vender a Sampradaya. Eles estão prontos para sacrificar a Sampradaya, para proteger um interesse minúsculo pessoal. Para proteger um minúsculo interesse pessoal, eles estão prontos a sacrificar toda a Sampradaya, a vender a Sampradaya. Às vezes eu estou pensando, estou dizendo o que fazer.
Prabhupada também. Ele sentia um sentimento muito pesado. Ele disse, eu quis distribuir muitos segredos do bhajana. Essa foi a razão pela qual eu vim até aqui. Mas eu encontrei uma situação totalmente adversa, oposta. A situação era totalmente antagônica. Eu quis distribuir muitos segredos, mas eu não pude fazer isso durante o tempo que eu estive aqui. Eu precisei estabelecer o Siddhanta Vichara, eliminando Maya, a energia ilusória de Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada. Eu usei minha vida inteira. E eu poderia dizer a mesma coisa de Shyamdas Babaji Maharaj. Eu queria dizer muitas coisas, mas eu não posso achar tempo para isso. O que fazer? Não tem nada para fazer. Bhagavat Maya, a ilusão, essa energia da ilusão é muito forte, eu não consigo lutar contra ela. Eu não posso lutar contra a Maya. O mundo inteiro, Maya está engolindo o mundo inteiro. E ninguém quer me escutar. Srila Bhaktivilas Tirtha Goswami Maharaj, cujo nome original era Kunjada Kundya Vidyabhushana. Prabhupada que deixou o corpo cantando os santos nomes e fazendo um bhajana solitário. Ele teria feito isso se não fosse por Kunjada, por Kunja Vihari Vidyabhushana. E hoje nós temos a possibilidade de ter recebido todos os ensinamentos de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. Ele é a personalidade que facilitou o acesso ao conhecimento de Srila Bhaktisiddhanta. Então ele nasceu numa cidade chamada Jasor, no atual Bangladesh. Então meu Guru Padapadma Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj também nasceu lá. No distrito de Jashod, não no Tiruli, exatamente. Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Muitos devotos nasceram no Bangladesh, em Jasor. Então, dali, finalmente, depois que o seu pai se foi, ele era de uma família muito grande, uma ótima família. Mas, assim como era o caso de Srila Bhaktivinoda Thakur, que era de uma família exaltada, muito importante, mas toda a propriedade acabou se esvaindo, então Bhaktivinoda Thakur ficou numa situação mais estreita. A mesma coisa aconteceu com Kunjada. Então ele veio até Calcutá em busca de um trabalho. E naquela época era fácil encontrar bons trabalhos, porque a população era mais limitada do que hoje em dia. Então ele trabalhou para o governo britânico no correio. Então, pela misericórdia de um sábio desconhecido, um dia ele ia entrar num trem. Ele viu um sadhu estranho, não um sadhu da Gaudiya Mata. E ele deu uma previsão sobre o seu futuro. Entende? Então, depois disso, ele saiu procurando o Guru Padapadma, o Guru dos Pés de Lótus. Então, em busca do Guru Padapadma, ele foi de um lado para o outro. Às vezes ele foi para diferentes missões. Às vezes ele buscou em Navadvipa. Ele estava na casa de um Sahajiya.
Finalmente ele pensou, agora eu achei o Vaishnava dos pés de lótus. Mas era um Sahajiya, era um falso Babaji que vivia como uma senhora, como uma Mataji. Então de noite, quando ele dormia, ele no sonho, ele viu 2 tigres de 2 lados. Um era o Guru e o outro era a esposa do Guru, que estavam atacando ele no sonho. Ele viu o Guru na forma de um tigre, aquele falso Guru, que estava atacando ele para matá-lo, para destruí-lo. E aí de manhã ele entendeu, quando ele acordou, sem dizer nada, ele saiu. E por sorte encontrou Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. Isso foi um dia muito especial. Um dia muito especial. O dia do Gorakshara Das Babaji Maharaj, do Samadhi de Gorakshara Das Babaji Maharaj. Eles se encontraram. Então, ele pediu como um ano sabático, um período. Ele pediu um período, como as pessoas às vezes ficam doentes, que pedem um afastamento. Ele pediu um afastamento de 20 dias para ouvir continuamente o Harikatha de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. Porque algo era muito importante para ele. Kunjada e o Sevaka de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, que na época chamava-se Paramananda Prabhu. Ambos são da mesma vila, Paramananda Prabhu e Kunjada. O nome dele original, na verdade, era Shripati. Depois ele recebeu o nome de Kunjada e depois Bhaktivilas Tirtha Goswami Maharaj. E ele era alguém de uma ótima aparência. Tinha uma cor, uma personalidade muito impressionante. E o irmão dele chamava-se Ganapati. Samvidyananda, que Prabhupada mandou para a Inglaterra, era irmão dele. Era o irmão mais novo de Bhaktivilas Tirtha Goswami Maharaj, que depois foi chamado de Kunjada, e que originalmente recebeu o nome dos pais de Shripati. Então, o irmão buscou um serviço também, Ganapati, e quando ele terminou sua educação escolar, depois de completar a sua educação, Prabhupada mandou ele para a Inglaterra para continuar estudando. E alguém poderia perguntar por quê? Por que Prabhupada mandou ele para ocupar essa função? Se eu puder me tornar um barista, eu poderia proteger toda a sociedade. Se eu puder proteger toda a propriedade da Gaudiya Mata como advogado, isso não vai ser bom? Então, sim, então ele pede para que ele estude como advogado, para que ele pudesse proteger todos os bens da Gaudiya Mata. A pessoa poderia estranhar por que ele pediu que ele virasse um advogado. Então, esse irmão mais novo de Kunjada, ele também foi mandado lá para pregar para a Inglaterra, não só para receber esse diploma de advogado. Então, e depois outros Vaishnavas foram mandados, como Bhanu Maharaj. Então,
Então, o seu irmão mais velho, Kunjada, trabalhava no correio. E naquela época, se alguém fizesse qualquer tipo de coisa desonesta, poderia ser imediatamente demitido da sua posição. Hoje em dia, até os ministros são corruptos. Os líderes espirituais são corruptos. Corruptos, completamente. Qualquer grande acharya, e assim como eu digo, o verdadeiro acharya deveria fazer o parikrama de Govardhana. Eles dizem que estão ocupados. Você não está ocupado. Eu posso mostrar para você. Você está ocupado com a ilusão, sentado num quarto cheio de ar-condicionado e dando aulas maravilhosas. É isso que você acha que você deve fazer? O que você está dizendo e o que você está fazendo, porém, não coincide. Saia do quarto de ar-condicionado. Saia fora do ar-condicionado. Fique comigo. Eu vivo como um cachorro, sem conforto nenhum. E Sanatana Goswami e Rupa Goswami tinham uma vida totalmente diferente. Nós não podemos imitá-los, é verdade. Não adianta você só dar aulas que parecem bonitas e vivendo sobre dinheiro e poder e comprando o mundo devocional. Esse é o seu objetivo? Essa é a sua concepção tola? Muito bem, voltando a Kunjada, ele pediu essa permissão no trabalho para ouvir o Harikatha por 20 dias seguidos de Bimala Prasad Sarasvati, de Srila Prabhupada, continuamente. Então, Paramananda Prabhu arranjou para ele um alojamento e a prachada. Da mesma vila, eles se comportavam como amigos, então ele falou, fique aqui, ouça o Harikatha, eu vou lhe dar prachada, não se preocupe. Depois de ouvir 2, 3 dias, Kunjada pensou, é como um passatempo. Todas as vezes que eu ouço o Harikatha de Prabhupada Bhaktisiddhanta de Bimala Prasad Sarasvati, eu penso que ele quer dizer que ele é o único sadhu, que não tem nenhum outro sadhu no mundo. Por que ele fala assim? O que ele está dizendo? O Kunjada, esse Shripati, disse isso no começo. Eu não posso ficar aqui. Aí o amigo dele falou, meu amigo, fique pelo menos uma semana. Não vou ficar. Eu não consigo entender por que ele fala dessa maneira, como se ele fosse o único sábio do mundo. Ele parece que está criticando todos. Não, disse o amigo da mesma vila, não é uma crítica. Prabhupada disse, eu não sou editor de livros, eu sou o editor do seu caráter, do seu comportamento. Eu sou o editor do âmbito devocional, da vida espiritual, você não está entendendo. Você me está entendendo mal. Por conta de uma misericórdia sem causa, um sadhu genuíno sacrifica a sua vida para fazer que você entenda, meu filho, ele vai dar todas as gotas do seu sangue. Ele vai explicar o que está certo e o que está errado. E você me entende mal toda essa misericórdia, tanta misericórdia que não é. Ele tem tanta misericórdia que ele não pode suportar que você se desvie do caminho verdadeiro. Por isso ele fala dessa maneira. Então Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia, se alguém quisesse me levar para o mau caminho, se alguém fosse suportar o meu desfrute material, se alguém fosse me guiar para a direção oposta, se alguém fosse me guiar para a direção oposta, incentivando o meu desfrute material, o meu desejo de desfrutar, saiba que este é meu inimigo, esse não é meu guru. E algum rascal, algum tolo não poderia vir até mim, disse Shambhava. Se ele viesse,
ele depois ia acabar me deixando para voltar para a armadilha de Maya. E eu fico contente então que me deixe. Fico muito contente. Eu não posso permitir que tais pessoas venham diante de mim. Se eles quiserem ouvir, eles podem ouvir pela internet, eles não precisam vir até mim. Qualidade e quantidade não persistem. Meu templo tem 500 devotos. 500 cachorros, não 500 devotos. O nosso templo está sempre cheio, tem 500 devotos aqui todos os dias. Tolo. E seu templo está cheio de cachorros. Porque você ainda não é um devoto? Como é que você poderia esperar que outras pessoas fossem devotas? Se eu sou um devoto, eu posso guiar você na devoção. Mas se eu não sou um devoto, como é que eu poderia guiar você? Todo Siddhanta errado. Tolos. Eu nunca vi tanta tolice na minha vida. Eu nunca vi a tolice que está acontecendo hoje em dia nos templos. Nunca vi igual. Meu Deus, eu nunca vi igual. Vocês estão sendo chutados para a Maya. Está perdendo tudo. Você foi jogado fora pela sua esposa, você recebeu falência, você sentiu tanta dor, e mesmo assim você se esqueceu do seu passado. Como o Senhor Supremo veio lhe ajudar através do Guru Varga, você esqueceu tudo? Eu sei muitos acharyas. Eles não poderiam arranjar nem pão 2 vezes por dia, mas eles se identificam como pessoas de famílias aristocráticas. Eu vi as casas onde eles nasceram. Eu fui lá. Eu fui onde eles nasceram. Eles eram tão pobres, que o quarto estava para cair na cabeça deles. A parede estava torta. Uma casa de lama. E agora eles declaram no mundo inteiro: eu vim por uma família muito rica. O avô tomou Harinama, somente Harinama, 4, 5 meses antes de Prabhupada abandonar o corpo. Ele disse: meu avô era um associado eterno de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Eles podem enganar o mundo inteiro. Eles não podem vir diante de mim. Muitas vezes eu disse. Todos vocês podem ficar juntos, então eu fico sozinho com o meu Prabhupada. Você pode me fazer uma pergunta e eu posso fazer uma pergunta para você. Se quiser, a gente faz essa conversa filmada. Todos os acharyas, venham conversar comigo. Eu nunca quero dizer que não exista um acharya. Um acharya tem que existir. Mas talvez nós não saibamos quem é. Mas abertamente parece que não tem ninguém. Eu não vejo ninguém. Essa é a condição do mundo material agora. Então, qualidade e quantidade não são a mesma coisa. Se você quer discípulos de qualidade, você não pode ter discípulos em quantidade. Se você quer uma coisa, você não pode receber a outra. Qualidade e quantidade não persistem, não coexistem no mesmo espaço. Então, Shripati, que mais tarde se tornou Bhaktivilas Tirtha Goswami Maharaj, pelo pedido do seu amigo Paramananda Prabhu, pediu para ele: por favor, fique pelo menos 7, 10 dias. Eu não sei se eu posso ficar, eu não estou entendendo nada. Você vai entender, eu prometo você. Ouça mais, 7 dias mais. Em 3 dias, você não pode decidir uma coisa como essa. Essa seria uma decisão prematura. Não, em 3 dias não é possível. É meu pedido. Depois de pedir por 7 dias, ele entendeu: oh meu Deus, ele está dando verdadeiro Harikatha. Esse é o exato Harikatha. Eu não podia entendê-lo antes. Eu entendi mal, eu pensei que ele estava criticando. Não. Ele estava apontando. Ele é forçado a apontar a diferença entre a verdadeira devoção e a não devoção. Ele queria apontar o que é Bhakti-Nodadara e o que não era Bhakti-Nodadara. Eu pensei que ele estava criticando. Me perdoe.
E finalmente ele entendeu, ele decidiu sacrificar a própria vida aos pés de lótus, aquele grande exaltado Vaishnava, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. Muitas vezes eu disse, eu não tenho nada, eu sou um mendigo de rua. Se você me visse na época que eu vivi em Vrindavan, você ia pensar que eu era um cachorro. É por isso que eu não levo ninguém para Vrindavana. Por quê? Porque você não entenderia. Eu ajo como um louco, como um cão. E eu não gosto de voltar de lá, mas eu preciso voltar. Toda vez que eu volto de Vrindavana eu fico triste, porque agora eu preciso enxergar essa tragédia negativa que acontece no âmbito devocional. Pelo menos lá eles estão falando Radha Radha Jai Govinda. E eu tenho muita sorte, mesmo sendo um mendigo de rua. Ninguém me dá espaço, ninguém pede para que eu vá dar Harikata nos templos, porque eu sou uma personalidade muito caída. Mas o Senhor e Radharani me dão lugar. E às vezes eu tento arranjar alguma coisa para que um a um de vocês possam estar lá. Eu não sou egoísta. Eu vou arranjar um lugar. Talvez você possa ir, ou ele. Eu vou arranjar em breve. Minha vida está indo. Minha vida está acabando. Mas saiba, eu vou fazer algo. Acredite, eu vou tentar fazer algo por vocês. Então, dessa maneira, o que dizer? Kunjoda quis sacrificar sua vida aos pés de Lótus Prabhupada Bhaktisiddhanta. Ele decidiu então, se nós formos seguir uma alma caída como nosso ideal, como nosso guru, o que nós poderíamos esperar na nossa vida? Se vocês quiserem seguir o ideal de uma alma caída como nosso guru, o que nós poderíamos esperar? Nós não poderíamos esperar nada. Nós vamos chegar ao vazio, ao nada. Então, é a natureza das pessoas comuns. Parampujapado Shirakeshwar Goswami dizia, é a natureza das pessoas comuns, aqueles que estão em Maya. É a sua natureza. Procurar aquilo que não está disponível em determinado lugar. As pessoas gostam de procurar o que não está, aonde aquilo não está. Ah, Bhakti está lá. E milhares de pessoas vão para grandes templos achando que Bhakti está lá. Mas ninguém podia vir diante de Gorakshara Das Babaji Maharaj, porque ele ia dizer coisas que parecessem grosseiras para você. Eu posso mostrar no livro. Ele dizia coisas duras, grosseiras, mas a grosseria dele, na verdade, era uma bênção. A dureza dele, a maneira dura dele falar, era uma bênção. Eu também falo, às vezes, palavras assim, como se fosse uma gíria, como os Brajavasis, como se fosse uma maneira de falar ao contrário. Muito bem, então, depois de ouvir o Harikata, ele decidiu tomar Diksha. Kunjoda foi iniciado por Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Bimala Prasad. Então, finalmente, Kunjoda decidiu levar Prabhupada para pregar. E Prabhupada respondeu, não, eu não quero pregar. Por que você veio a esse mundo material? Kunjoda perguntou, por que você veio nesse mundo material? Você veio para proteger a alma condicionada, então por que você não vai pregar em cidades grandes? Eu não vou tolerar que você fique aqui a vida inteira e deixe seu corpo aqui. Você precisa pregar para o mundo inteiro, disse Kunjoda para Prabhupada Bhaktisiddhanta. Então, ele convence Prabhupada Bhaktisiddhanta que ele vá para Calcutá. Então, eles estabeleceram esse primeiro, como se fosse um templo. E lá onde eu nasci, de Shambhava, dava para andar até esse lugar. Era pertinho. E ele vivia a vida dele, Kunjoda, de alguma maneira, porque todo o salário que ele ganhava,
tudo ele dava para Prabhupada Bhaktisiddhanta. Tudo. Então, talvez, imagine a busta paga dele. Ele pegava a busta paga inteira. Ele pegava a busta paga fechada, sem contar o que tinha dentro, e dava para Prabhupada Bhaktisiddhanta. Depois disso, Prabhupada disse: o nome dele é Kunja Bihari. Esse nome foi dado por Prabhupada, Kunja Bihari. Ele disse: mas como você pode manter sua família? Ele disse: Prabhupada, de alguma maneira eu vou conseguir manter. De algum jeito eu vou dar, não se preocupe. Então Prabhupada decidiu mandar algum valor secretamente para a casa dele. Secretamente, porque ele não poderia aceitar se ele soubesse. Todo o salário ele dava. Eu penso no presente. Nós não podemos encontrar nenhuma única pessoa. A gente não poderia dizer que de 100% tivesse 0,00001. Mas em algum lugar está alguém capaz de sacrificar toda a própria vida e alma por Prabhupada. Hoje em dia é raro. Eu não vou dizer que não exista. Eu não tenho essa audácia. Alguém deve existir, mesmo que a gente não saiba quem é. E deve ser raro aquele que é capaz de sacrificar tudo aos pés de lótus do Guru Pada Padma. É muito, muito raro. É quase nula a existência de tal pessoa. Nós pensamos que se nós podemos dar energia para o Guru, então ele vai ficar satisfeito. Nós pensamos se nós podemos coletar dinheiro lá de fora, então o Guru Pada Padma vai ficar feliz. O Guru Pada Padma Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj era muito pobre. A gente pensava que ele precisasse de dinheiro. A gente pensa que o Guru seja pobre, que ele seja alguém miserável. Às vezes, aconteceu recentemente, como eu disse para vocês, às vezes parece que alguém está na linha do Guru Parampara. Nós pensamos que sim. Mas no nome do Guru Seva, ele vai desfrutar do Guru. E às vezes acontece e ninguém sabe. Ninguém sabe. Algum devoto vai seguir o Guru Pada Padma de maneira intacta. E o Guru Parampara, e o Bhagavad Parampara, dessa maneira, não daquela, como você pensa. Não numa linha reta. E as pessoas vão todos para o lado errado. O mundo inteiro corre para o lado errado. Eu poderia cometer suicídio pessoalmente. Se eu cometesse suicídio, isso seria melhor. Claro que não é uma coisa boa, é uma coisa ruim. Mas se eu cometesse suicídio, já pensou em cometer suicídio com milhares de pessoas me seguindo? Isso sim seria pior, não? Então, se um devoto comete um erro, ele pode cair, ele pode ter a chance na próxima vida. Mas se eles guiam pessoas, milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas para o lugar errado, eles não vão poder voltar assim tão facilmente, eles não vão receber por tempo indeterminado. Por tempo indeterminado, aqueles que estão fazendo compromissos com Maya. E compromisso significa você vai ter que deixar algo bom para pegar algo ruim, não é? Isso é um compromisso, uma concessão. Então, uma troca. Mas isso não deve ser feito. Então, quando dois países fazem concordam, fazem um acordo bilateral, alguma coisa você perde, alguma coisa eu perco, alguma coisa você ganha, alguma coisa eu ganho. Não é assim que é um acordo entre dois países que estavam em guerra? Mas na vida devocional, Prabhupada nunca disse
que deveríamos agir dessa maneira. Ele não disse nunca que nós devêssemos sacrificar alguma parte do Siddhanta, alguma parte que as pessoas não querem digerir, sacrificar Bhaktivinoda Dhara. Nunca. Para proteger o interesse pessoal. Mas no presente todo mundo faz isso. Todo mundo. Então Kunjada costumava servir Prabhupada. Ele dizia: que seva você fez? Que seva você fez na sua vida? Você não fez seva? Você não fez o seva de Prabhupada? Você está criticando todos? Você pode se tornar uma partícula de poeira aos pés de lótus de Prabhupada Bhaktisiddhanta? Ou, não, de Kunjada? Como que você poderia criticá-lo? Que seva você fez para criticá-lo? Como eu poderia esperar que pela ordem de Prabhupada você poderia pregar? Como eu poderia entender que você está pregando sobre a ordem de Srila Bhaktisiddhanta? Tem um documento sobre isso? Eu posso mostrar um documento. Pela ordem de Prabhupada Bhaktisiddhanta, se eu estou dando Harikatha, pela ordem dele, tome cuidado, não me entenda mal. Se eu estou dando Harikatha pela ordem do meu Guru Varga, de Prabhupada, de Bhaktivinoda Thakur, eu estou dando Harikatha, então não tem espaço na minha vida para queda. Se pela ordem do Guru Varga, de Prabhupada Bhaktivinoda Thakur, eu estou dando Harikatha, eu estou escrevendo artigos, então não tem possibilidade de uma queda. Talvez eu não seja popular, mas como eu posso acreditar? Você pode dizer o que quer que você queira. E sobre o meu Guru Pada Padma, eu posso dar evidência. Que grande sadhu. Prabhupada queria dar sannyas para Paramananda. Eu devo dar sannyas para ele. Mas depois disso, Prabhupada ficou, expressou seus passatempos de doença e foi embora. Então, ele disse, meu Guru, Maharaj está falando de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, que então chorou e disse, Prabhupada quis me dar sannyasi, mas não me deu. Mas em sonho, ele deu o sannyas mantra para Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, e nós temos esses documentos. Está documentado. 60, 70 anos atrás, quando Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj ouviu esse sannyas mantra, ele levantou e escreveu o mantra imediatamente. E ele recebeu, ele disse, olha o mantra que eu recebi. Ele tomou a decisão de tomar sannyasi depois disso, de Bhakti Gaurav Vaikanas Goswami Maharaj. Ele nunca quis declarar, eu recebi sannyasi de Prabhupada Bhaktisiddhanta pessoalmente num sonho. Olha, esse é o mantra. Ele posso declarar isso? Não. Ele nunca declarou isso, mas é verdade. Em toda a sua vida, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj nunca pronunciou uma mentira, então é verdade isso. Todos sabem. Mas agora, a nossa vida espiritual está sendo baseada em falsidades. A cada momento, eu posso mostrar cartas das pessoas mentindo para mim. Ou cartas, não, mentindo para mim não, perdoem. Cartas onde as pessoas escreveram mentiras. Talvez até o fundamento nas casas deles seja falso. Mas eles têm dinheiro e poder e podem me processar, eu estarei pronto. Às vezes eles poderiam arranjar alguma coisa contra mim. Eu sei, as pessoas podem testemunhar contra mim. Mas qualquer poder que eu possa ter, você vai entender mais tarde. Eu não estou dizendo que o governo da Índia esteja comigo. Eu não estou dizendo isso. Mas eu poderia provar que eles são favoráveis. Se eu pudesse provar que o seu Guru Pada Padma estava mentindo para você, você ficaria bravo comigo. Vocês poderiam
O meu poder, porém, não é material, é divino. Eu não dependo de um poder material, eu não sou tão tolo. De Shamdas Babaji Maharaj. Então, de qualquer maneira, Kunjada sacrificou toda a sua vida para o serviço de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Ele cozinhava de manhã. Kunjada, ele não vivia com a sua família. Você não entende? Kunjada, ele tinha um quarto alugado, e onde a família ficava. Mas eles não ficavam lá, naquela casa. Kunjada ficou com Prabhupada no Bhaktivinoda Ashram. Todas as manhãs, de manhã cedo, ele cantava o Gayatri, cozinhava e servia Prabhupada. E Prabhupada tomava prashada. E depois Kunjada iria para o escritório trabalhar, todos os dias. Ele tinha uma agenda muito apertada, difícil. Se alguém informasse para ele que Prabhupada tinha ficado doente, ele deixava o trabalho imediatamente. Ele era capaz de pedir demissão imediata. Eu preciso fazer algo, o meu Guru Padapadma está doente. Sim, você pode ir. Porque você é um homem honesto, eles diziam para ele. Então pode ir. E ele ia até Prabhupada. Então, depois disso, para a missão Gaudiya, que foi estabelecida depois, Bhaktivinoda Ashram significa a missão da Gaudiya. Eu já expliquei. A missão da Gaudiya já existia nesse lugar, Bhaktivinoda Ashram, nesse templo que ele ajudou a abrir, que ele ajudou Prabhupada Bhaktisiddhanta. E muitas pessoas inteligentes iam lá ver os pés de Lord Prabhupada Bhaktisiddhanta pela misericórdia, pelo desejo de Kunjada. Kunjada ele interpreta esse papel, ele foi como um link. Se vocês querem ouvir um verdadeiro sadhu, venha. Eu desafio você. Ele é raro no mundo inteiro, venha ouvir. E muitas personalidades famosas vieram, pessoas importantes. E o environment, a atmosfera naquela época, nós estamos falando, né, de um clima que Maharaj está falando agora do século XVII, do século XVIII. Foi um período dourado, o século XVIII. Nós podemos provar isso. Grandes intelectuais, não somente no campo espiritual, grandes pessoas honestas, pessoas honráveis, reformadores sociais, grandes personalidades se manifestaram naquela época. Meu Guru Padma, Kunjada, todos eles nasceram naquela época que eles nasceram, no século XIX. Então, para a missão, para a missão de Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele pediu um empréstimo secreto do banco. Ele não contou para Prabhupada Bhaktisiddhanta, por isso secreto. Eu preciso de um empréstimo. Eu pagarei vocês. E depois tudo que ele pediu empréstimo, ele pediu um grande valor. E que Kunjada acabou tendo que vender a si mesmo. O que fazer? Então ele decidiu finalmente para ir para Varsha, para ganhar mais dinheiro, para poder pagar o empréstimo. Ele ficou sem um tostão. Ele vivia como um mendigo para isso. Esse foi um teste do Senhor Supremo. Eu passei por um teste como esse na minha vida. Então, por isso eu não acredito em filosofia falsa. Sem um tostão eu viajei para Vrindavana. De propósito, eu poderia ter pedido dinheiro, mas eu não pedi. De propósito. Eu queria experimentar esse tipo de austeridade, esse tipo de pressão. Deixa eu ver
se eu posso depender do Senhor Supremo ou não. Deixa eu ver. Eu pedi isso a mim mesmo, diz Shambhava. Eu tenho fé no Senhor Supremo e no Guru e nos Vaishnavas, entende? Desnecessariamente eu fui afastado de muitos templos, e quase a única razão, porque eu falava sempre de Prabhupada Bhaktisiddhanta em todos os lugares. E eu não tenho para onde ir. Mas eu acabei me acostumando a ficar na floresta. Eu sou de uma cidade, mas eu me acostumei a ficar sem carro, sem prachada, sem nada, sem roupa boa, sem nada. E a minha atividade esportiva da infância me ajudou. Eu jogava 5, 6, 8 horas por dia embaixo do sol e eu fiquei com um corpo forte. Eu posso atravessar qualquer tipo de eventualidade. Eu posso dormir, já dormi com um saco de batata no inverno, com um cobertorzinho apoiado no chão. Eu passei a noite inteira assim, encolhido, sem dormir, com as duas mãos aqui. Eu não consegui dormir. Como era possível dormir com aquele frio? E assim eu vivi minha vida. E eu acredito que isso tenha sido uma grande bênção. Que tipo de dor eu senti? E que tipo de dor eu vi na vida de meu Guru Maharaj? Na minha opinião, ele não passou por dor. Talvez seja a minha opinião, porque ele fazia um bhajana niskintan, ele não desejava nada de material também. Então alguém me pergunta, como é possível que você não tenha medo de nada, que você seja tão corajoso? Eu sou corajoso porque eu passei por tudo isso. Qualquer coisa que façam contra mim, podem me matar, podem me jogar embora. Eu posso ir para qualquer lugar, eu posso viver minha vida de maneira pacífica, eu não tenho insatisfação nenhuma. Estou acostumado. Eu não estou interessado em me sentar na Vyasasana, eu não estou interessado nisso. Eu estou interessado em fazer um bhajana elevado. Eu não quero, então, portanto, eu não preciso chorar, não preciso sentir dor por nada. Assim, Kunjada, você talvez não possa entender. Eu me lembro na vida de um discípulo de Ramanuja Acharya. Ele também não tinha um tostão, ele não tinha nem roupas. Ele tinha um pano minúsculo que era quase como se não tivesse roupa. Ele deu tudo também, assim como o Kunjada. E agora você vai falar mal dele? Se eu posso mostrar para você todas as cartas diferentes, escritas por Prabhupada Bhaktisiddhanta para Kunjada. Eu tenho as cartas. Eu já escrevi um livro sobre Kunjada. Aquele livro está aqui. Ele não foi ainda publicado. Entende? Um livro muito lindo. A vida de Kunjada. Not Bhaktivilastita Goswami Maharaj. Depois que ele tomou sannyasi, não. Eu narrei a vida dele precedente. Uma vida excelente. Então agora, quando Kunjada foi para Varsha ganhar mais dinheiro para proteger, para suportar, para ajudar a financiar a Chaitanya Mission, então Prabhupada escreveu uma carta para ele. E lágrimas caíam dos rostos de Prabhupada. Oh, meu querido Kunja Prabhu, talvez essa seja a minha última carta. Minha condição de saúde está deteriorando dia a dia. Eu penso que esta possa ser minha última carta para você. Mas se eu viver mais, talvez eu possa escrever mais uma carta no máximo. E se eu não puder mandar nada, saiba que talvez esta seja a última. E nessa carta, Prabhupada Bhaktisiddhanta disse para Kunjada: de acordo com o desejo de Gauranga Mahaprabhu, o nosso Swarupa Goswami Pad tomou a responsabilidade de instalar Bhakti no coração dos devotos, escrevendo Shuddha Shastra, pregando Shuddha Shastra, as escrituras perfeitas, e protegendo a dignidade do Guru Varga, protegendo a dignidade do Gaudiya Guru Varga,
protegendo a dignidade do Vigraha Seva, do Dhamma, da adoração à deidade, do Dhamma sagrado, da terra dos passatempos de Gauranga Mahaprabhu. Esse era o seu desejo, o desejo de Chaitanya Mahaprabhu. Kunja Prabhu, tenha certeza de escrever o Prabhupada Bhaktisiddhanta. Se você puder seguir o que eu estou fazendo e dizendo, eu queria instalar Bhakti no coração. Eu nunca quis, no coração de todos, eu nunca quis desfrutar de popularidade. Se você puder pregar Shuddha Bhakti Grantha, se você puder pregar a devoção pura, se você puder proteger a dignidade do Dhamma, a dignidade do Guru dos Vaishnavas, o Vigraha Seva. Eu sei que é muito difícil, mas se você puder realmente conseguir isso, eu tenho certeza que você vai receber toda a misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu. A única esperança na minha vida, disse Prabhupada, que um dia Gauranga Mahaprabhu pode ficar contente comigo. Não, disse Shambhava, essa é a minha única esperança, ele disse. Eu sei que o mundo inteiro pode ficar contra mim. Eles não podem suportar esta verdade assim, tão direta. Mas, algum dia, essa é a promessa de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Porque eu estou ocupado em Vaniseva, eu nunca quis. Eu poderia ter ganhado um templo em Vrindavana, muitos templos. Até o Lalita Sakya Temple, lá em Varsana, lá embaixo da Nimbarka Sampradaya, um templo da Nimbarka Sampradaya, quiseram dar para Shyamdas Babaji Maharaj, até no Radhakunda, mas ele não quis aceitar. Mesmo querendo servir Radha Shama Sundara Gauranga, eu gostaria de servi-los como o meu Guru Maharaj, de todo o meu coração, mas eu não tenho tempo para aceitar um templo. Eu mentalmente faço esse serviço, mas me ocupo verdadeiramente de Vaniseva. Tantas perguntas que chegam, perguntas inúmeras, pessoas que me insultam, pessoas que perguntam sobre o Guru Varga em Bengali, em Hindi, em inglês. Continuamente eu recebo perguntas e assim eu sirvo. Diz Shyamdas Babaji Maharaj. Então, finalmente, Prabhupada escreveu uma carta. Algumas gopis, Prabhupada diz na última carta, ele estava indicando sua Swarupa para Kunjada, sua forma espiritual eterna. Algumas gopis tolas, ele escreve, elas falharam ao deixar para trás seus maridos e suas sogras. Ela tem um coração muito simplório. Ela não conseguiu atravessar o poder da sua sogra e do seu esposo para servir Krishna. E uma outra gopi, cujo nome é Bimala Manjari, ela procurou a oportunidade para fazer esta gopi, para que essa gopi pudesse passar todos os obstáculos para servir Krishna com toda satisfação, satisfazendo Krishna. E Radharani costumava falar dela como um dos seus próprios olhos, como da sua própria íris. A gopi que Srimati Radharani pensava que fosse seu próprio olhar. Onde ela se vai, Radharani pergunta onde ela se foi, e essa gopi é tão tola. Ela não pôde superar os obstáculos que o marido e a sogra fizeram para servir Krishna de maneira perfeita. Mas Bimala Manjari conseguiu uma oportunidade, essa outra gopi, e ela deu oportunidade para esta primeira gopi. Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta indiretamente estava se identificando como Nayana Mani Manjari. E Kunjada acabou se tornando Bhakti Vilas Tirtha Goswami Maharaj. Eu tenho muitas coisas a dizer. Prabhupada estava muito feliz para ir à sua terra natal, a terra natal de Kunjada. Prabhupada foi até lá.
village house a sua casa to speak para Harikatha. dar Harikatha na casa onde Kunjada nasceu, onde Even Prabhupada Bhakti used to say, Vilas Tirtha Goswami Maharaj nasceu. E Prabhupada costumava dizer pessoalmente: I am a fallen eu sou uma alma caída and you have my love for me. e você me ama mesmo assim. You have tremendous E você love tem for um amor me. incrível por mim. I'm useless. Eu sou inútil. You have tremendous love for me. If that kind of Se esse love tipo de amor I can eu develop, puder desenvolver what kind of love you have for me, o amor que você tem por mim, then I can come out successful. então eu poderia, se eu conseguir desenvolver o amor que você sente por mim, Kunjada, eu poderia, So many things por I like Krishna, to say, eu poderia but alcançar o Tirobhakti, sucesso. different Não sei se era por Krishna, mas eu entendi assim. You are Perdoem. not giving me sufficient time to Então discuss. eu não tenho tempo para discutir mais. So finally, Então, finalmente, he took sannyas ele tomou after sannyasi doing depois de service. deixar o seu serviço no He correio. took sannyas from Ele tomou sannyasi de Ashram Maharaj, one disciple, um discípulo de Prabhupada Bhaktisiddhanta. from Ashram Maharaj. De Ashram Maharaj ele tomou esse Sannyas, his name was, sannyasi e ele ficou conhecido como Bhaktivilas Tirtha Goswami Maharaj. Before leaving body, E antes de deixar o corpo, Prabhupada Prabhupada Bhaktisiddhanta disse: Kunjada Kunjada is elected as a manager ele of foi eleito como um manager da so Gaudiya long Math. as he is going to live on this earth. Então, enquanto ele ficar vivo nessa terra, Each and todos, everybody, each and cada everybody todos should show honor to devem him. honrá-lo. His Sua dedication, dedicação, his love for me, seu amor por mim unparalleled, são, unbeaten. são sem paralelos, Each and every insuperáveis. member Todos os membros da Gaudiya Math should honor devem him. honrar Kunjada. He is the manager Ele of é all, he can take, o gerente de toda a Gaudiya Math. Ele poderia controlar e regular tudo. but I'm going to insult. Mas eu prefiro insultá-lo. É melhor insultá-lo. Funny, Que ironia, what a funny. que absurdo Anyway, I insultá-lo. want to Então, say so many eu things. queria dizer Maybe muitas tomorrow I coisas. can Talvez also amanhã eu touch possa tocar alguns outros pontos sobre Guru Tattva left today. que eu deixei de lado hoje porque nós temos um tempo limitado. Eu tenho que ir fazer mais cedo. Pralaye nashta varniyam veda sangitam mayado brahmane praktya dharma jasyam madatmakaha. Jai Srila Bhakti Vilas Tirtha Goswami Maharaj ki Jai Saparsha Saparikar Saparsha Saparikar. Todas as glórias a este grande Even Prabhupada told associado de Prabhupada Bhaktisiddhanta. those who are followers, actual followers Aqueles que são of seus verdadeiros Kunjada, seguidores de they can get Kunjada full podem blessing receber toda of a bênção de Prabhu, Panchakalpatarusha. do Senhor Supremo. Patitanam Pavana Bhavishnu.